quando que você usa o did, em vez de colocar ed, ou em vez de passar o verbo para o passado em frases afirmativas. É isso que eu vou explicar para você agora. Vamos lá. Eu tenho um material aqui que eu vou colocar na tela. E antes de começar a explicar quando que você usa o did, em vez de colocar o verbo no passado, eu vou só dar uma revisão aqui, né? Eu vou colocar o primeiro, quando que você põe o verbo no passado, né? Porque eu sei que tem gente que tá vendo essa aula aqui que não tem certeza disso, não sabe exatamente como funciona. Então, antes de explicar a regra que te trouxe até essa aula, vamos explicar a regra que veio antes disso, a base que você precisa ter. A regra padrão é que, em frases afirmativas, você não precisa usar o did. É isso que você aprende nas aulas de simple past, né? O passado simples, que é o tempo que usa o did. Só que, quando um teacher te conta isso, começa o seu trabalho. Porque aí você vai ter que começar a lidar com aqueles negocinhos de verbo regular e irregular, os encaixes de ed. É um assunto espinhoso. Costuma estar no final do nível básico da maioria dos cursos. Já para o finalzinho do primeiro ano de um curso tradicional de inglês, é quando você começa a lidar com o simple past, o did, os verbos irregulares, regulares e o ed. É a hora que a gente começa a trocar de marcha nos cursos de inglês. E aí você começa a lidar com coisas como essas daqui, ó. I went to the mall. Isso aqui é o went. O que é went? Ele é o verbo go no passado. Ele é um irregular. E aí você tem que decorar, né? Você não tem nada para te ajudar. A não ser, tipo, decora aí, malandro. Se vira. É assim com todo mundo. Faz parte mesmo. Não tem fórmula. Então, olha só. Numa frase afirmativa, eu não usei did. O que eu fiz? Eu transformei o verbo principal no seu formato passado. Go vira went. Você tem que decorar isso. Problema seu, problema meu, problema de todos nós. Ou, you wanted to say something. Você quis. Você quis falar alguma coisa, não quis? É isso que eu tô perguntando. Você quis falar alguma coisa, não quis? Você quis falar alguma coisa? O verbo want, ele é um verbo regular. Ou seja, é só botar ed para ele ir pro passado. Want vira wanted. Legal. Não precisei usar did. O want, virando wanted, já fica claro que tá no passado. Bacana. My students studied for the test. Study também é um verbo regular. Ou seja, o passado do study é representado, é indicado pelo acréscimo de um ed. E aí, por que o study termina com y, que antes vem em consoante antes? A gente não vai ver essa regra, tá? Mas porque ele termina com consoante mais y, a gente tira o y e põe ied. Mas é a regra do ed. Então, isso é o que você aprende quando você está aprendendo o passado em qualquer curso de inglês que se preze. Tá? É isso que tem que ensinar para você. Você vai usar did nas perguntas. Did you like the movie? Você vai usar did nas negativas. I didn't watch the movie. Mas você não precisa usar did nas afirmativas. Nas afirmativas você vai ter que mexer no verbo. O did não entra em cena. É o verbo que se transforma. Legal. Isso é o que você aprendeu até hoje. A hora que você quer usar did na afirmativa é uma delícia. Sabe por quê? Eu estou te explicando uma regra que é uma exceção. E geralmente a exceção costuma dar uma dorzinha de cabeça. Você, lá vem. Complicação. Aqui não. A exceção é quem dera só fosse a exceção. Na minha opinião, devia ser assim. Por quê? Você não precisa mais de cérebro. Você não tem mais que se preocupar com isso aqui, ó. Regular, irregular, encaixe de ed. Não, dane-se, nada disso mais importa. Porque quando você bota o did numa frase afirmativa, o verbo volta para a forma base dele. Você vai ter que lidar só com go, porque o did está aqui. Você vai ter que lidar só com want, você vai ter que lidar só com study. Não tem que transformar o verbo. Olha aqui, ó. Fiz uma listinha de exemplos para você. Se liga nesses exemplos. Você está colocando did, entenda, para quê? Para que você está usando did em frases afirmativas, em vez de colocar ed, em vez de transformar o verbo? Para dar ênfase. Ênfase, para dizer que o que você está falando não é da boca para fora. Você está falando sério, que o negócio é sério. É mesmo. Uma boa tradução para isso é você botar um mesmo. Olha aqui o exemplo. We did tell you the truth. We did tell you the truth. A gente falou a verdade para você mesmo. A gente falou sim a verdade para você. Você viu o jeito que eu falei sim, dando ênfase? Vocês não me falaram a verdade. A gente falou a verdade para você sim. We did tell you the truth. Você que não quis ouvir. A gente falou. Eu podia ter falado we told you the truth. Aí eu ia estar seguindo essa regra que você viu aqui, ó. De transformar o verbo. É o padrãozinho. Eu poderia. We
told you the truth. Porque o tell é um verbo regular, no passado ele fica told. Tá aqui, ó. Botei entre parênteses para te ajudar. Só que, porque eu tô usando did, que é só verbo auxiliar, não significa nada sozinho, o tell pode ficar no formato pelado dele, no formato base dele. Ou, eu te emprestei um dinheiro faz 2 semanas, você não me pagou não, hein? I did pay you. Paguei sim. Eu paguei você. Então eu não tô só falando I paid you, né? Que pay no passado fica paid. Oh, I did pay you. Você não lembra? A gente se encontrou na saída e eu te dei os 50 reais. Ah, é mesmo, cara, desculpa. Esqueci. I did pay you. Então aqui eu não tô só falando que eu paguei você. Eu paguei sim você. Eu paguei mesmo você. Oh, eu paguei você, tá doido? Oh, você trabalhou esse final de semana? Vamos supor que justo esse final de semana você não só trabalhou, você trabalhou igual um cavalo. Trabalhou igual um cavalo. Você fala, em vez de falar I worked com ED, você fala I did work this weekend. Pô, trabalhei pra valer esse final de semana. Você viu? Agora eu falei pra valer. Por quê? Porque fez sentido na minha cabeça, tá certo, tá? A ideia tá certa. I did work this weekend. Trabalhei a sério esse final de semana. Ou trabalhei igual um cavalo esse final de semana. Ou você podia simplesmente falar assim, eu trabalhei esse final de semana. Você viu só? Eu não botei nenhuma palavra. Eu só peguei e falei, trabalhei. Eu trabalhei esse final de semana. Todo mundo que escutasse isso entenderia, vixe, trabalhou bastante, ou pelo menos diz ele, né? Ou depois de passar aquela tinta, ela tinha que lavar o cabelo, viu? Ela lavou o cabelo? Não, she did wash her hair. Ela lavou sim, ela lavou o cabelo sim. Pode ter certeza que ela lavou. Então eu podia ter falado, she washed her hair. Ela lavou o cabelo. Aqui eu tô falando, não, ela lavou sim. Não, tô garantindo pra você, ela lavou sim. Pode ficar tranquilo. Eu sei que se não lavar, o cabelo dela vai cair, mas ela lavou. Eu vi ela lavando. Então, she did wash her hair. Ou você fez uma prova. Você foi mal nessa prova. Sinto muito por você. A professora injusta aponta o dedo na sua cara e fala também, você não estudou, só que você estudou pra caramba. Você talvez não tenha estudado direito, talvez você não tenha entendido a matéria, mas não foi por falta de esforço. Você fica pistola e você vira pra sua teacher e fala, I did study for the test. Eu estudei para a prova, sim, senhora. I did study for the test. Você não falou só I studied for the test. Você jogou um dedo para dar ênfase. Estudei sim para a prova. Não foi por falta de esforço. É para isso que você, em vez de colocar ed no verbo, como está aqui no work, no wash, no study, ou em vez de transformar o verbo na sua versão passada, né? Would, paid, went, e por aí vai quando o verbo é irregular, aí você vai ter que decorar. É por causa disso que em vez de você fazer essa transformação, você está colocando did. Você colocou did em frases afirmativas. Não é o padrão. Não é o padrão a gente colocar did em frases afirmativas. Então agora você sabe por que isso acontece de vez em quando. Mais uma regrinha, é exceção, mas é muito bom saber para o seu inglês ficar mais rico.